É esse livro aqui que eu estou seguindo, tá? Curso Preparatório de Espiritismo. Hoje nós vamos para a 5ª aula desse curso. Ele vai apresentar as 5 alternativas que o Kardec dá para nossa espiritualidade. 5 alternativas espirituais para a humanidade. E o segundo item que ele vai pegar é o Espiritismo no seu tríplice aspecto. É um livro da área de ensino da Federação do Estado de São Paulo. Cinco alternativas da humanidade: materialismo, panteísmo, deísmo, dogmatismo e espiritismo. Materialismo. A inteligência humana é propriedade da matéria. O espiritualista acha que o pensamento, tudo que ele é, tem a ver com o cérebro, tá? Antes de a mãe dele ficar grávida, nada existia. A partir da formação daquele feto, começou a formar, isso na visão do materialista, tá? Então nada existia antes e depois da morte do corpo, nada vai existir. Essa é a pior doutrina que você pode imaginar, tá? Por quê? A doutrina materialista só é importante para o materialista os gozos materiais. Para ele só existe a matéria, então para ele o que interessa são os gozos que ele pode obter na matéria. Se ninguém está vendo, se está prejudicando alguém, se o que ele está fazendo não é bom, nada disso interessa. Ninguém viu, está valendo. Interessa é curtir o momento, tá? Muito comum no nosso meio esse materialista, tá? Foi importante surgir essa filosofia materialista logo depois da Revolução Francesa, porque até ali a religião dominante na época era o catolicismo, mandava muito. Eram os papas que coroavam os reis da Europa. Então muita coisa tinha sido proibido. Bibliotecas foram queimadas, muita bobagem foi feita. Eu fui católico, eu sou de uma família católica, mas eu reconheço que foi feito muita bobagem em nome de Deus, tá? Os tribunais da Inquisição, eles punham a pessoa numa fogueira e punham fogo. Se morresse, porque era culpado. Se não, Deus salvaria, tá? Se fosse inocente, Deus salvaria. Isso era o que prevalecia na época. Então, da Revolução Francesa, esse movimento do materialismo foi necessário para poder desvincular o poder da justiça, dos parlamentos, dos impérios, da igreja, tá? Porque em nome de Deus a igreja estava abusando, tá? Mas esse materialista, então, ele quebra os laços morais. Como eu disse, se ninguém está vendo, está valendo. O que interessa é o gozo material, pô. Eu fizer escondidinho, ninguém ficou sabendo, está valendo. Não há compensação nenhuma para as misérias humanas. Então, se eu estou doente, se eu estou sofrendo um desgosto, ou se alguma coisa aconteceu que me afetou moralmente, isso tem que ser dado um jeito, porque para o materialista não tem razão dele estar sofrendo. Não existia antes de nascer, não vai existir depois de morrer, por que ele tem que sofrer? Isso leva ao suicídio, tá? Então, todo mundo que já viveu um pouco mais de anos como eu, passou por poucas e boas e viu que nem sempre tudo foi como a gente planejou. Tivemos decepções, tivemos traições, tivemos doenças, machucados, sofremos. Nossa miséria. Se a gente não é materialista, a gente suporta bem. Se a gente é materialista, a gente pensa assim, morreu, acabou, vou me matar. Mal sabe ele que, quando ele se matou, ele queria se livrar de um problema que estava muito difícil dele aguentar. Ele não se livrou do problema
E ele arrumou um outro problema muito maior, que ele matou o corpo dele, que Deus deu para ele de graça. Vamos lá. Bem e mal é só convenções. Esse negócio de bem, de mal, nada disso interessa para o materialista. Freio social unicamente pela força da lei. Se eu conseguir fazer escondidinho a lei não me pegar, está valendo, tá? Então essa é a pior doutrina que pode ter, a doutrina materialista. Se tem alguém pensando nisso, faz um balanço, olha que caminho você está indo. Materialista não é nada bom, tá? A outra doutrina é o panteísmo. A doutrina panteísta, ela diz que o princípio inteligente não depende da matéria, é extraído do todo universal. Imagine um oceano. Você vai no oceano, pega um copinho d'água. Isso é o que o panteísta pensa, tá? Então a parte espiritual é aquele oceano vasto, atinge os 5 continentes, toda aquela água lá. Você pega um copo d'água, é uma vida de um panteísta encarnado. Quando ele morrer, esse copo d'água é despejado no oceano de novo. Mudou alguma coisa no oceano, esse copo d'água encarnado na vida? Mudou. Vamos dizer que o oceano é salgado. Eu peguei esse copo, na vida eu adocei essa água. Eu tirei o sal dessa água. Quando eu voltar para o oceano vai ser um copo menos salgado do que todo o oceano. Mudou? Mudou, mas é muito pouco. Então o panteísta, ele pensa mais ou menos como um materialista. Ele não está nem aí com o que existia antes dele nascer, e quando ele morrer ele vai voltar para o todo mesmo. Então o panteísta, ele é mais ou menos, pensa da mesma forma do materialista, tá? Individualiza só durante a vida na carne e volta para o todo. Consequências morais iguais a do materialismo, tá? Deísmo. Deísmo já acredita em Deus. Só que tem 2 tipos de deísta. Doutrina deísta tem 2 tipos. O deísta independente, ele diz que Deus estabeleceu as leis gerais do universo. No 7º dia ele descansou e não fez mais nada. Ele já fez, é perfeito, está tudo feito. Então o deísta independente, ele acredita em Deus, ok, mas está tudo escrito, foi feito, é vontade de Deus, eu vivo do jeito que eu viver, está tudo feito mesmo, não vou mudar nada. O outro deísta é o providencialista. Esse crê na intervenção incessante da criação. Ele ora, mas não admite o dogmatismo das outras religiões. Então ele acredita que tudo Deus vai prover. Então ele ora muito porque ele pede muito. Então ele não acredita no esforço próprio dele. Ele acredita que se ele orar e as orações dele forem atendidas, tudo aquilo que ele deseja vai ser providenciado para ele, tá? Crê na intervenção incessante na criação, ora, não admite o dogmatismo atual. Dogmatismo é as religiões que nós temos. Dogma é uma coisa que você tem que aceitar. Eu, por exemplo, que fui católico, você, quando tinha uma conversa com um catequista ou com um padre, você começava a fazer perguntas, tinha uma hora que ele chegava para você e falava, não, isso é um mistério. Quer dizer, fim de papo, tá? Até aqui dá para te explicar, daqui para frente é um mistério, você tem que ter fé, você tem que acreditar. Isso são os dogmas. Então essa doutrina dogmatista, ela diz que a alma independe da matéria. Ok, legal, a alma não tem nada a ver com a matéria. É criada no nascimento do ser. Então a alma não existia antes da mamãe ficar grávida. Ela passou a existir quando mamãe engravidou. Sobrevive após a morte. Então, para os dogmatismos, o espírito, depois da morte, vai virar um espírito que vai sobreviver. Mas não é
bem como a gente acredita aqui no Espiritismo. Ele não aceita o progresso posterior. Então, se eu fui um pecador e os meus pecados foram de uma tal categoria, meu destino está selado. Mesmo que eu me arrependa no momento final, receba a extrema unção, que são tudo dogma, não tem nada a ver com o Espiritismo. Eu não vou ser perdoado, porque o que eu fiz na vida determina o que vai acontecer comigo depois da morte. Isso é o que todas as religiões dizem. Então, de acordo com o que eu vivi, ou eu vou ficar eternamente num paraíso, ou eu vou ficar eternamente numa situação infernal. Tá? Eles até admitem o purgatório, né? Então parece que no purgatório acontece uma coisa que eles dizem que não deveria acontecer. Mas depois de morrer, parece que a pessoa pode ter um refrigério de acordo com as orações que fizerem para ela enquanto ela estiver no purgatório. Não aceita o progresso posterior, será intelectual e moralmente pela eternidade o que era na vida. Se na vida ele era um pecador, ele vai morrer e vai continuar sendo. Céu para os bons, inferno para os maus. Inútil qualquer arrependimento. Essa doutrina dogmática não explica dons inatos. Hoje em dia nós temos visto muitos casos de criança de pequena idade que senta na frente de um instrumento complicado como um piano e com a maior facilidade começa a tocar. Aí você vai consultar a família e aquela criança nunca teve uma aula de música. Como que você explica isso? E quem tem filhos de pouca idade vai vendo isso constantemente, porque a turminha que tem vindo aí parece que é bem dotada de dons inatos, né? Só que esses dogmatismos dessas religiões mais antigas não conseguem explicar isso, tá? Sorte das crianças ao morrer cedo. Então, quando uma criança que viveu pouco morreu, fica difícil para os dogmatistas explicar o que vai acontecer com ela. E eu não gosto da palavra idiota, eu prefiro débil mental ou deficiente mental. E os deficientes mentais, o que acontece com eles? Eles são praticamente inocentes. Se eles fazem alguma coisa de ruim, eles não podem nem ser responsabilizados. Então o problema do dogmatismo é isso, ele não consegue explicar o que acontece com esse pessoal, tá? E também não explica por que Deus cria alguém tão diferente do outro alguém. Um nasce num berço de ouro, todos os benesses materiais, boa educação, tem tudo de mão beijada. Outro nasceu numa comunidade muito pobre, os pais ignorantes, rodeado de vício. Como que você vai explicar isso tudo se o ser não existia antes da mamãe dele ficar grávida? Fica complicado. Deus passa a ser um cara meio estranho, favorece uns em detrimento de outros. Esses que morrem tão cedo, o jovem entrou no vício, entrou num crime, morreu com 20 e poucos anos, não teve tempo de se redimir, de se recuperar, vai ficar eternamente ardendo no fogo do mármore, sei lá. É uma doutrina estranha, tá? Mas nada disso então é espiritismo. Kardec vai trazer para a gente 5 alternativas, ele apresentou 4. Vamos para a quinta então. A quinta é o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos. Isso daqui não é a doutrina de Kardec, é a doutrina dos Espíritos. Espíritos se reuniram, pegaram o professor Rivail, ele nem era Kardec ainda, e escolheram ele para codificar uma doutrina que é dos Espíritos, tá? O princípio inteligente independe da matéria, como os deístas, sei lá, o pessoal de lá também acredita, não depende da matéria do princípio inteligente. Individualizado o espírito, individualizado, vamos voltar para o copinho d'água.
Eu tirei aquele copinho de água do oceano. Eu tirei o sal daquele copinho. Aquele copinho passou a ser um copo de água doce. Esse copo de água doce, mesmo quando o corpo morrer, se ele for individualizado, ele não vai voltar para o oceano. Ele não vai voltar a ficar salgado de novo. Ele ficou um copo de água doce, ele vai continuar sendo um copo de água doce. Isso é o que prega o Espiritismo. Então, depois da morte do corpo, nós continuamos sendo exatamente o que nós somos enquanto nós estamos no corpo. Tá? Nós tínhamos aqui o Vilmar que falava sempre, o dia que eu morrer, eu vou sair daqui, eu vou ficar aqui mesmo. Ele queria dizer exatamente isso, entendeu? O que eu sou, quais são as minhas tendências? Eu sou nervoso, eu sou calmo, eu sou bondoso, eu sou orgulhoso. O que eu sou? Exatamente o que eu serei depois da morte do meu corpo. Não vai mudar nada. Tá? Individualizado, o espírito pré-existe e sobrevive ao corpo. Pré-existe, então explica aqueles dons naturais. Aquela criança de tenra idade que sentou no piano e começou a tocar, ela estudou piano na vida anterior. Fácil assim, pô. Aquele que tem facilidade de falar, ele desenvolveu esse dom na vida anterior. Aí nessa vida aqui, ele tem facilidade de desenvolver uma coisa que já é dele, porque como ele é um espírito individualizado, aquele dom que ele desenvolveu na outra vida, persiste nas próximas vidas, tá? Ponto de partida, simples e ignorante, idêntico para todos. Então, aqui não tem privilégios. Todos se individualizaram. Vamos explicar isso daqui melhor. A gente acredita muito no Big Bang, não dá para confirmar, mas a ciência atual e tudo indica que parece que há uns 14 bilhões de anos atrás houve uma explosão enorme e muita energia foi gerada, tá? E essa energia está em expansão. Só que realmente Deus é eterno. Antes dessa explosão, Deus existia. E todas as leis de Deus já existiam. Então a lei de gravidade, as leis do magnetismo, da eletricidade, a lei das forças atômicas fraca, forte, tudo isso já existia. E essas leis que já existiam foram condensando a energia até que formou a matéria. Então veja bem, energia condensou, formou matéria. Matéria mais simples que nós conhecemos é o hidrogênio. Um elétron, um próton girando em volta de um elétron. Hidrogênio é o que mais tem no universo. E esse hidrogênio está espalhado em nebulosas enormes. Com todas essas leis de Deus que são eternas, esses hidrogênios começam a atrair um ao outro e acabam se fundindo. Então no Sol, por exemplo, agora toda essa energia gerada é fusão de dois hidrogênios formando hélio. Todas essas estrelas que a gente vê brilhando no céu é fábrica de matéria, tá? Então estão pegando o hidrogênio que tem abundância no universo e estão fundindo, formando hélio, formando carbono, formando um monte de... Aqui na nossa natureza na Terra, a gente vai até o urânio com 92. Tudo isso foi formado, então, da junção de vários elétrons. Começou lá no hidrogênio, tá? Então nós temos essa diversidade toda de matéria. Me perdi um pouco, por que eu estava falando isso? Bom, vamos lá. Energia, matéria. Isso daí é o reino mineral. Um dia essa matéria aqui passou a existir, fica mais complexo um pouco e vem então agora a química orgânica. Química orgânica ela já é muito sofisticada e ela permite o surgimento da vida. Só que eu estou falando da vida unicelular. Aquela célulazinha que nasce, se alimenta, excreta, morre, reproduz. Esses seres unicelulares vão se desenvolvendo e vão formando os animais e os vegetais mais complexos. Então eu já tenho agora reino mineral, reino vegetal e reino animal. Isso tudo aí ainda é panteísmo, tá?
Esse pessoal todo aí não tem espírito individualizado ainda não. Um belo dia, esse animal que está mais lá no topo da inteligência, desenvolveu instintos, ele está pronto para se individualizar. Então aí entra a humanidade, tá? Então nós humanos passamos por toda essa fase aí, energia, matéria, vegetal, animal, elemental, individualizamos e hoje somos espírito humano, tá? E o espírito humano, então, é criado assim, simples e ignorante. Todos. Inclusive os anjos que estão lá junto com Deus, co-criando com Deus, foram criados igualzinho a nós, simples e ignorantes, tá? Estão onde estão por esforço próprio. Deus nunca parou de criar. Então alguns foram criados antes que nós. Outros foram criados depois que nós. Então nós temos pessoas nos mais variados graus de desenvolvimento. Mas todos foram criados igualzinhos, simples e ignorantes. Foi por isso que eu falei isso tudo, para mostrar isso simples e ignorante. Progride mais ou menos rapidamente pelo livre-arbítrio, trabalho e boa vontade. Então todos esses simples e ignorantes que se individualizaram têm o livre-arbítrio de ir para onde quiser. Só que com o livre-arbítrio, alguns pegam o rumo do bem, não saem daquele rumo do bem, trabalham e progridem. Deus é eterno, cara. Você acha que Deus vai descansar? No sétimo dia, Deus vai deitar no sofá e descansar, pô? Nós estamos no tempo e espaço. Deus está na eternidade, é outro esquema. Eternidade não tem começo, eternidade não tem fim. Então falar de Deus é complicado para a gente, porque nós estamos no tempo e espaço. Então para nós tem começo, para nós tem fim, para nós tem perto, para nós tem longe. Para Deus não existe nada disso, tá? É complicado, dá discussões e discussões falar de Deus, tá? Mas não pode ser de outra maneira, tá? Deus não pode ter tido um começo. Se Deus teve um começo, o que existia antes de Deus começar? Se Deus vai ter um final, o que vai existir depois que Deus terminar? Mesma coisa de infinito, tá? Se teve começo, o que existia antes do começo? Se tem um final, o que existe depois do final? É coisa de deixar maluquete, tá? Não tem como explicar isso, tá? Isso daí realmente você tem que acreditar que não pode ser diferente. Tem que ser assim. Porque não pode ser diferente. Só, você entendeu a lógica? Não pode ser diferente. Como é? Não sei, nenhum espírita vai te dizer, tá? Nem esses espíritos que trouxeram a doutrina para a gente explica. Se você chegar na pergunta 14 do Livro dos Espíritos, vai estar exatamente isso. Falta desenvolver um sentido em nós para conseguir compreender essas coisas. Nós temos 5 sentidos, tá? Falta desenvolver um 6º sentido para a gente conseguir compreender essas coisas, tá? Tá bom assim? Não tem como. Nem eu, nem ninguém vai conseguir te explicar isso, tá? Mas não pode ser diferente, tem que ser assim, tá? Bom, a vida espiritual é a vida normal. Isso daí, quem segue a lenda do Adão e Eva, você percebe que na primeira criação, Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito, Deus não tem nada a ver com o corpo, Deus é espírito. Se Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus, o Deus que está no 6º dia da criação do Moisés é um espírito. O homem que foi criado no 6º dia, o espírito, homem. Só que teve uma segunda criação. No capítulo 2 da Gênesis, tomou do pó da terra, fez um corpo e deu a ele um sopro de vida. Aí a segunda criação já é o homem encarnado. Então a vida original é o homem espírito. Só que esse homem espírito, com livre-arbítrio, criado simples e ignorante, individualizado, tomou rumos que precisou reencarnar aqui no planetinha. Então o Moisés fala que tomou do pó da terra. Pó da terra é matéria da terra. Providenciou um corpo para esse homem começar a reencarnar.
Aí ele começa a ter que trabalhar para se alimentar, e as doenças e o sofrimento, é outra criação, tá? Vamos lá, trabalho, vida espiritual é a vida normal. Progride tanto no estado corporal como no estado espiritual. Então, como eu falei, quando eu morrer, eu vou ser exatamente o que eu sou. Mas eu posso, depois de morto, continuar a estudar, continuar a trabalhar. Quem lê os livros de Chico Xavier, vai ver, por exemplo, na Cidade Nosso Lar, várias atividades que o pessoal faz. Tem cozinheiros, tem pessoal que faz a sopa, tem pessoal nos hospitais, tem enfermeiros. Então tem muito o que fazer depois da morte do corpo. Com o quê? Com o corpo espiritual. Porque nós aqui hoje somos trino, tá? Corpo de carne, corpo espiritual e o espírito, que é a inteligência e a vontade, tá? Esse não tem corpo. Quando eu morrer, esse espírito, essa vontade vai estar abrigado no corpo espiritual. Isso está na Bíblia também, está em Paulo, tá? Que a gente planta no corpo de carne para colher no corpo espiritual, que é a verdadeira vida. Vamos lá. Os que morrem cedo podem mais ou menos ser mais ou menos adiantados. Então morreu cedo porque talvez precisasse viver só aquele tanto. Nós já tivemos comunicação de espírito que tinha uma vida complicadinha, acabou se suicidando e ele teve que nascer de novo e completar aquele tempo numa vida cheia de problemas e tudo mais, porque ele precisava viver aquele tempo que ele abreviou na vida anterior. Então isso daí explica por que às vezes a pessoa morre cedo. Ela não precisava ficar aqui tanto tempo. A vida verdadeira é a vida no plano espiritual. Estão aqui os que têm problemas para ser reajustados. Então todos nós demos problema lá na vida espiritual. Por isso estamos encarnados. Castigo? Jamais. Deus ama infinitamente. Então Deus jamais castigaria o filho amado. Mas, como o pai que dá uma corrigenda numa criança, Deus providencia para a gente uma vida encarnada, para a gente sentir o gosto do limão e saber que o limão é azedo. Então, para isso, estamos aqui, expiando nossos erros. O que eu fiz no passado e não avaliei quanto aquilo era prejudicial, eu vou sofrer na carne agora para mim aprender, não é castigo. Ou passar por provas. Se está previsto de numa outra trabalho espiritual meu, eu, por exemplo, cuidar de velhinhos, eu nessa vida aqui vou viver no meio de um monte de velhinho chato, porque eu estou passando por prova para ver se eu tenho condições espirituais para assumir uma tarefa que está prevista, entendeu? Então a vida encarnada ou é expiação ou é prova. E o nosso planeta está entrando num estágio de regeneração. Quem que precisa se regenerar? Quem se degenerou. Então nós não somos coisa boa não, tá? Nós no plano espiritual demos problema, estamos aqui encarnados, passamos por provas, por expiações e temos que nos regenerar. Porque quando fomos criados individualizados, simples e ignorantes, a gente era melhor do que a gente é hoje, tá? Naquela época nós não tínhamos orgulho, não tínhamos vaidade, não tínhamos ambição, vingança. Tudo isso a gente adquiriu depois, tá? E agora a gente passou por provas, expiações, tem que entrar em regeneração. Vamos lá. Os que abusaram no pretérito aceitam a expiação pelos males que fizeram. Então, intuitivamente, aquela pessoa que sofre muito e não se revolta, ela de noite ela pode pedir ao seu mentor individual, ao seu anjo guardião, vocês dêem o nome que for, mas cada um de nós tem um, tá? Então você faz uma meditação antes de dormir e peça para que à noite, que todos nós à noite saímos do corpo. Toda noite nós morremos, saímos do corpo. Vamos à pátria espiritual, que é o nosso lar primitivo. E voltamos para o corpo e não lembramos de nada. Só que se lembra alguma coisa quem tem a mediunidade. Quem não tem a mediunidade, toda noite sai do corpo.
Às vezes até numa cochilada que você dá, você sai do corpo. Para onde você vai? Depende da sua sintonia. Se você é um estudioso, você vai para um lugar de estudo. Se você é um trabalhador, você vai para um lugar de trabalho. Se você é um viciado, você vai para um lugar de vício. Você vai de acordo com a sua sintonia, tá? Então, como eu falei, você pode à noite entrar em meditação, pedir para que você seja num lugar onde aquele problema é insolúvel, aquela coisa que você não sabe como resolver, seja esclarecido para você. E você acorda de manhã e não sabe de nada para onde você foi. Mas começam a vir ideias na sua cabeça. Porque não foi o teu cérebro que participou dessa saída do corpo. Foi o teu espírito. O teu cérebro estava ali, dormindo no corpo. Então, devagarzinho, o teu cérebro vai captar aquela experiência que o teu espírito teve. E você começa a ter ideias que vai facilitar o teu dia a dia. É o grande lance que nós temos, tá? Antes de dormir, se liga com o cara lá, pede para ele, me leva num lugar de estudo, de esclarecimento, explica para mim por que eu estou passando por isso tudo, por que está tão difícil. Vocês vão ver que devagarzinho a coisa vai melhorar, tá? Por quê? Porque a gente passa a aceitar a expiação. A gente entende o porquê da expiação. Eu estou sofrendo isso. Oi. Isso parece tem que analisar direitinho, tá? Porque o sono da gente, normalmente ele é atrapalhado. Quando ele é atrapalhado, é da mente. Ou você comeu alguma coisa que não bateu legal, o sangue estava mais concentrado na digestão, deu tilt no cérebro. Esse sonho atrapalhado, que precisa ser interpretado, ele é válido, mas você precisa de uma ajuda de um psicólogo, de alguém para você interpretar isso daí. Agora, o sonho espiritual dos desdobramentos, o teu cérebro não fica sabendo porque o teu cérebro está ali na cama dormindo. Foi o teu espírito que saiu, foi o teu corpo espiritual que saiu. Então, se você não é médium, o seu cérebro não vai ter ligação com o teu corpo espiritual. Então, você não vai saber isso claramente, tá? Agora, esse daí, se você lembrar, esse não é atrapalhado, não. Esse vai explicar direitinho para você o que aconteceu, tá? Porque nós somos espírito, vivendo na carne. Mais ou menos? Então, quando é meio atrapalhadinho, é válido. O psicólogo vai te ajudar, fazer uma análise, você vai entender você mesmo, você vai entender. Eu vi um livro da Bíblia, né, que teve uma visão e chamava o Daniel lá para contar a visão que o rei teve, né? O Daniel contava a visão que o rei teve. Como foi isso, mais ou menos? Eu não conheço tão bem a Bíblia, tá? Eu tenho estudado um pouco a Bíblia porque minha mulher é adventista. Então, para poder discutir com ela, eu tenho... Oi? Eu nasci na igreja. Então, minha esposa é adventista. Então, para a gente poder conversar e falar isso está errado, eu tenho que estudar, tá? Mas eu não sei essa parte do Daniel que você fala, não. Do rei que eu lembro é que uma mão escreveu na parede lá. Aquilo foi materialização, né? E ninguém sabia que ele falava um sonho. Ele chamou Daniel para interpretar o sonho que ele teve. Só Daniel interpretava o sonho. Provavelmente Daniel era um médium e teve ajuda dos espíritos, tá? É isso aí. Então vamos lá. Princípios básicos do espiritismo: pré-existência da alma e pós-existência com o corpo espiritual, o perispírito. Então, como eu falei, nós agora temos um perispírito ligado célula a célula ao corpo de carne. Quando a gente morrer, a gente vai ter um corpo espiritual apenas, o corpo de carne vai apodrecer. É lixão, tá? Não serve para nada, tá? Só serve enquanto nós estamos ligados a ele na vida, tá? Terminou a vida, terminou. Se vai queimar, se vai enterrar, o que vai fazer com ele, pouco importa para o espírito, tá? Desde que o espírito não seja um espírito dogmático, né? Porque aquele espírito dogmático lá, ele é cheio de complicações, tá? Vamos lá. Princípios básicos. Comunicação e intervenção. Aqui o pessoal dogmático não aceita, tá? Que os espíritos podem se comunicar com o homem.
Mas eles acham que o demônio pode se comunicar com o homem, que os anjos podem se comunicar com o homem. O que são demônios e anjos? São espíritos. Então, que categoria que o espírito está, ele pode. Mas um espírito comum, que nem ele falou, explicou para o Daniel, sei lá, isso daí para os dogmáticos não pode. Só que o espiritismo, isso é comprovado nas nossas reuniões e isso daí é comum até, tá? Inclusive os livros do Kardec foram passados mediunicamente. Espiritualismo. Todos os dogmáticos e os espíritas acreditam no espírito, então são espiritualistas. Mas o espiritismo também é espiritualista, porque também acredita nos espíritos. Mas a diferença é que o espiritismo não tem dogmas, tá? E tem por base o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem palestrante que fala assim, o Pentateuco Espírita. Isso é uma bobagem. Pentateuco é de Moisés. A doutrina de Moisés está contida em 5 livros. Ok, Pentateuco, Penta de 5, 5 livros de Moisés. Mas esses 5 livros do Espiritismo são 5 por coincidência, não tem nada a ver com Pentateuco. Todos os 5 são baseados no Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 livros. Então são 1018 perguntas divididas em 4 partes. A primeira parte do Livro dos Espíritos está desdobrado no livro A Gênese. Então a Gênese é uma explicação do Livro dos Espíritos. É uma continuação. O livro 2 é o Livro dos Médiuns. Então o livro 2 do Espiritismo, do Livro dos Espíritos, está desdobrado no Livro dos Médiuns. O livro 3 está no Evangelho. O Evangelho é um desdobramento da parte 3 do Livro dos Espíritos. E o Céu e o Inferno é um desdobramento, uma parte a mais do livro Céu e Inferno. Está claro isso? Isso tudo que nós falamos até agora está no livro Obras Póstumas, que não são só esses 5 livros de Kardec não, tá? Tem um livro que eu gosto muito, que é o Espiritismo. Tem o Obras Póstumas, tem 12 livros. Em 1957 saiu a Doutrina dos Espíritos, o Livro dos Espíritos. Em 58 ele lançou a Revista Espírita, era uma revista mensal. Todo mês essa revista era mandada por correio para vários países do mundo. Cada 12 revistas dessa, formando um ano, formam um livro que nós temos até hoje, dos 12 anos enquanto Kardec era vivo, tá? Formidável também. E esse tudo que nós falamos então foi tirado do livro Obras Póstumas do Allan Kardec. A segunda parte, que eu já estou quase no final e eu me enrolei demais, o Espiritismo surgiu no Livro dos Espíritos, alterando vários conceitos com relação a Deus. Então eu falei do dogmatismo, aquilo que é complicado lá, o Espiritismo veio dar uma explicação mais clara. Para nós espíritas, Deus não é injusto não, Deus é muito justo, soberanamente bom e justo, senão não seria Deus. A imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicação com os mortos, e falando do mundo espiritual, dos espíritos. Até o Espiritismo, então, ninguém imaginava que existia o mundo dos espíritos. Isso está muito mais explicado na obra de Chico Xavier, tá? Vocês podem começar com o Nosso Lar, vocês vão ver uma cidade que está pelo menos uns 50 anos mais adiantada que a gente, tá? Coisa que nós estamos descobrindo agora, há 50 anos atrás, quando você lê o Nosso Lar, era comum. Computador portátil, telão, um monte de coisa que para nós é novidade. Lá há 50 anos atrás, em Nosso Lar já era fichinha, tá? Então, tem também o livro Libertação, que fala de uma cidade estranha que é bem mais atrasada que a nossa, tá?
Então o nosso lar está no céu dos espíritos e libertação está no inferno dos espíritos? Negativo. É tudo questão de sintonia. Como eu falei, o dia que eu morrer, eu vou ser aquilo que eu sou. Se a minha sintonia é nosso lar, provavelmente eu vou arrumar um jeito de ir para onde bate a minha sintonia. Se a minha sintonia for cidade estranha, provavelmente eu vou procurar a cidade estranha do livro Libertação. Vamos lá. A ciência difere dos materialistas, rompendo a barreira do pressuposto, para, com base lógica e experimentais, provar a existência, a natureza do mundo espiritual e sua relação com o mundo corpóreo. Uma das perguntas do livro dos Espíritos: os Espíritos influenciam nossa vida? Muito mais do que vocês imaginam. De comum são eles que vos dirigem. O que quer dizer isso? Os Espíritos dirigem a minha vida? Sim. Que espírito? Aí é problema teu. Onde está a tua sintonia? Aconteceu uma coisa, ele veio e me deu um tapa na cara do nada. Eu levei aquele impacto, isso é comum para todo mundo, esse impacto. Mas logo depois do impacto, tem uma corrente que fala assim para mim: esse cara não sabe o que faz. Da onde que ele tirou essa ideia de dar um tapa em você? Deixa para lá. Eu segui numa sintonia. Agora do outro lado aqui vai falar assim: quem esse cara pensa que é? Vou dar-lhe um tiro na cara, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Eu segui, sem entender o que, se eu vou para o nosso lar ou se eu vou para a cidade estranha, depende de mim. Me diz com quem anda que eu te digo quem você é. Me diz o que você pensa que eu digo com quem você anda. Tá? Vamos lá. A filosofia de raízes profundas, a partir das escolas gregas. Então, no livro dos Espíritos, na introdução, ele cita Sócrates, cita Platão, mas ele diz que o auge mesmo é o cristianismo, tá? Jesus chegou para definitivo, tá? A filosofia de Jesus é o que há. Só que na época, 2000 anos atrás, a gente não tinha condições de compreender Jesus. Então Jesus falou por parábolas. Hoje, com a ajuda dos Espíritos, a gente está tendo uma interpretação legalzinha das parábolas, porque mudaram muita coisa na religião, mas as parábolas não tinha como mudar. O semeador saiu, a semente caiu, o passarinho comeu, a outra semente, essa historinha não tem como mudar. Então a gente, com a ajuda dos Espíritos e o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento do raciocínio, a gente consegue entender a historinha de Jesus melhor do que a gente entendeu naquela época. Então foi formidável, coisa de mestre, Jesus ter deixado parábolas, tá? Então vamos lá. E fechando o triângulo, a parte religiosa, tá? Ciência, filosofia e religião. Só que a parte religiosa do Espiritismo, nós não temos padre, nós não temos bispo, nós não temos papa, não tem uma hierarquia. Então o Espiritismo, ele... Se hoje em dia eu aqui na frente começar a falar bobagem, os espíritos param de me inspirar, vão inspirar alguém, sei lá, em Iracemápolis, e vão formar um grupo espírita lá em Iracemápolis, porque eles estão aqui para trazer a verdade. Eles não estão aqui para... O Barano é graduado no Espiritismo, nós temos que apoiar ele. Não é negativo, pô. Se eu começar a falar bobagem aqui, eles chispa e vão arrumar outro médium e vão continuar, porque os tempos são chegados, a verdade não tem mais como ser ocultada, não. Tá bom, gente? Então a gente não tem rituais, não tem sacramento, não tem batismo, não tem casamento, não tem nada disso. Isso daí é coisa para tirar fotografia para no Facebook. Para o Espiritismo nada disso é importante. O que é importante para o Espiritismo é o respeito, é a consideração, é a família, tá? Sacramentos e idolatria nós não temos nem... Vocês podem ver que não tem nem cruzinha, nem imagem aqui, tá? Paramentos, eu não estou de batina, mitos, qualquer culto exteriores, surgindo da fé raciocinada.